Irmãos, presta atenção nesse vídeo. Ela pediu para Deus revelar e Deus mostrou. Veja só o que ela viu. E eu tive uma experiência louca espiritual. Eu tava deitada e eu vi uma sombra pulando da janela. E essa sombra pegou no meu pescoço, nos meus braços. Eu tive uma paralisia e eu comecei a ficar doida. E aí, de repente, o Senhor me trouxe um louvor na cabeça. E aí eu comecei a louvar. E aquela sensação foi passando. Eu fui chamada, para o ministério de louvor muito cedo. E aí eu fui caminhando, fui indo. Eu ia pra igreja, eu subia no altar, eu louvava. Ia pro monte e eu falava assim, não tem problema de eu escutar os meus louvores, só eu aqui, de eu escutar minhas musiquinhas que eu gostava, é só eu aqui em casa. E eu subia no monte, quando eu chegava, eu colocava minha musiquinha que eu gostava. Secular, no caso. Isso, secular. E aí um dia eu subi no monte e o Senhor usou um irmão lá, muito querido, pra ele falar comigo que ele era o Deus que tinha me levantado pra louvar e da minha boca não poderia sair outra coisa a não ser isso. E ele falou mesmo, o Senhor falou, eu sou o Deus que faço você descer daquele altar. Você tá brincando comigo e a minha mesma boca que canta meus louvores não é a mesma boca que pode proferir outra coisa. E o Senhor falou comigo e eu lembro que eu desci de lá daquele monte revoltada. Cheguei perto da minha sobrinha e falei assim, Max, Deus usou o Ariel pra falar comigo e ele me envergonhou, porque ele tinha que falar aquilo na frente de todo mundo daquele jeito e não sei o que. E aí minha sobrinha falou assim, mas eu não entendi, ele falou tudo em línguas. Eita, eu entendi tudo. E ela tá assim, não entendi, o Ariel te entregou tudo em línguas. E aquele dia eu falei, não foi não, Max Mello, ela foi. A gente não entendeu nada. E eu fui pra casa com aquilo e o Senhor foi ardendo aquilo no meu coração. Falei assim, gente. E aí esse dia o Senhor me moldou. E aí veio um acidente, aí eu saí do altar. Quando eu tinha 14 anos, o Senhor me entregou de que quando eu louvasse, pessoas iriam ser curadas. E aí a gente não acredita, nos dons que o Senhor me deu. Aí teve um dia em 2011, meu esposo sofre um acidente de carro. E eu lembro que o meu esposo, ele passou de uma ambulância para outra e no caminho de um hospital, que a gente estava numa cidade do interior para um hospital, o meu esposo começou a ter falta de ar. E a moça, a enfermeira, caçando oxigênio e a ambulância não tinha oxigênio. E eu lembro que eu comecei a louvar. E ali o meu esposo, ele foi voltando à cor, ele foi melhorando. E foi a primeira experiência. E o Senhor falou assim, eu sou o Deus que falei que cumpro. Eu falei com você que quando você louvasse, pessoas iriam ser curadas. E não pode ser de outra forma. E ali eu vi que realmente não tinha outra forma. Aí quando foi em 2012, a gente já vinha a nossa jornada, de querer, já tinha parado de tomar pílula, já tinha parado de tomar remédio para tentar engravidar, mas quando foi em 2011, a gente começou a nossa jornada, enfim, de tentar ser pais. Eu casei com 16 anos, Namoro com meu esposo desde os 12, namorei tão cedo. E aí quando eu fiz 16 anos, eu casei. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 2 anos de casada, eu sempre ia nas igrejas e aí a pessoa revelava, Nossa, eu não entendia, meu esposo era tão bom comigo fora de casa e quando chegava em casa ele ficava nervoso, agitado. E aí, um dia eu fui na igreja e a mulher falou assim, olha, tem um demônio que espera o seu esposo toda vez. Na minha casa tinha um corredor assim. E ele tá assim, ele espera seu marido toda vez nesse corredor. E ele monta em cima do seu esposo. E você já era um cristão, né? A gente já era cristão. Toda vez que eu ia na igreja revelava. Não foi 1, 2, nem 3 vezes isso. Aí teve uma vez que eu falei, Senhor, já que o Senhor quer que eu oro, contra isso, que eu expulso esse demônio, eu tenho que ver. Porque como é que eu vou lutar com uma coisa que eu não tô vendo? Besta eu, E aí eu pedi o Senhor para me mostrar. E aí minha visão espiritual foi aberta, Foi aberta não, foi escancarada. E eu fiquei temerosa. E aí quando eu cheguei do serviço, eu fui lavar a geladeira, meu esposo ia chegar mais tarde do serviço. E aí eu senti uma coisa passando atrás de mim, eu tava agachada, senti passando atrás de mim, falei, mas alguém entrou aqui dentro de casa. Meu Deus. Fui até a sala, quando eu cheguei até a sala tinha uma mulher sentada com as pernas cruzadas. E eu falei assim, como que você entrou aqui sendo que o portão tá trancado? E ela riu. E eu não tinha percepção de que aquilo ali era um espírito, porque eu tava vendo, igual eu tô te vendo, aí eu falei assim, não, mas como que você entrou aqui? Eu orei, não.
Eu fui pra porta. Fugiu. Não, sentei lá na porta lá de casa, falei, não entro lá enquanto meu esposo não chegar. E aí o Senhor falou comigo assim, uai, mas você não pediu autoridade? Você não pediu pra você ver? Então eu tô te mostrando pra você ver, é pra você entrar lá e orar. E aí eu falei assim, não vou não. E o Senhor, vai sim. Vai sim. Você não falou que era melhor orar sabendo pra que você tava orando? E eu lembro que eu entrei lá pra me orar e meu cabelo arrupiava assim, ó, de levantar, parecia que eu tinha levado um choque. E aí eu sentia uns tremores e foi a primeira experiência espiritual que eu tive. Segunda, né? Que a primeira foi quando eu tinha 12 anos. Foi a segunda experiência espiritual que eu tive, assim, muito impactante. E eu lembro que eu orei e essa mulher ia pro banheiro, ela entrava dentro do guarda-roupa e aí foi uma luta espiritual. E aí eu tive noção do que é travar a batalha espiritual. Com 16 anos eu tive essa experiência. E aí o Senhor abriu minha visão espiritual. Eu tive noção do que era Deus e do que era o mundo espiritual.